Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. Tô aqui hoje. Boa tarde. Como vocês estão? Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. E em todos os lugares onde eventualmente nos esquecemos que somos seres lindos, seres mágicos e seres infinitos. Vamos soltar, desprender da gente agora tudo que estiver nos impedindo de lembrar disso nesse momento. Eu moro no meio da floresta, né, gente? Eu moro na Serra da Cantareira, que é a maior floresta urbana do mundo. Uma dádiva. E a minha casa fica bem no meio da floresta mesmo. E tá uma bagunça por aqui agora, nesse exato momento. Meu filho percebeu que tá cheio de miquinho, pulando aqui fora nas árvores. Meus cachorros estão latindo. Que delícia, né? Uma delícia isso. Eu espero que vocês todos estejam bem. E eu tô aqui hoje para mais uma dessa série de lives que eu tenho feito com pessoas incríveis, um mais incrível do que o outro. Pessoas que são super contribuição nesse planeta, fazendo o que fazem, sendo quem são, né? E todas essas lives, gente, elas ficam disponíveis aqui nos stories por 24 horas, então até amanhã. E depois todas elas sobem para o meu canal no YouTube, que é Sarraja Renata. Se você ainda não curtiu, vai lá, curte, ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. E elas todas vão para lá depois. Hoje eu tô aqui muito grata, muito feliz por receber e por poder conversar um pouco com a Karina Bortolucci. A Karina é uma amiga desse universo do yoga. A gente se conheceu no curso de uma outra grande amiga, que é a Raquel Pérez, onde a Raquel dá um curso de formação chamado Vinyasa Multidimensional, e eu tenho a alegria, a honra de dar aula de Ayurveda para os alunos do curso de Vinyasa Multidimensional de formação de professores da Raquel. E a Karina eu conheci lá e recentemente a gente pôde participar de uma criação muito bonita juntas, um curso de yoga, biologia e psicologia que a Raquel criou e a gente co-criou com ela. E a Karina, ela vem desse universo da ciência, ela é bióloga, ela se especializou, ela fez doutorado e pós-doutorado. Karina, depois você me corrige se eu estiver falando qualquer coisa errada aqui, em imunologia. Então ela é imunologista e ela participa de vários projetos incríveis. Ela uniu esse saber da ciência com o yoga. Então a gente vai bater um papo sobre tudo isso agora, né? Ciência e consciência em tempos de pandemia, né? O que a ciência e a consciência podem nos trazer nesse momento. Então eu já vou chamar a Ká para entrar aqui para a gente conversar. Que alegria! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Boa tarde agora, Tudo! né? Boa tarde já, né? Melhor agora com você. Maravilhoso Tudo estarmos bom, juntos. Ká? Tudo bem, e você? Tudo. Ai, que inveja desses miquinhos aí, Eles estão aqui, ó, dessa eles fazem floresta. bagunça, né? Eles estão aqui fazendo mó barulhão, aí os meus cachorros ficam loucos, né? Que delícia, que delícia, que delícia. Espero que em breve você possa vir aqui. Ah, eu também.
né? Com certeza, Cá, nós entraremos por aí. eu vou pedir para você se apresentar, eu vou pedir para você contar a sua história. Quando eu estava escrevendo o post, né, dessa live, eu mesma conversei com ela, porque dá vontade de fazer muitas perguntas. Deu uma falhadinha aqui e voltou, né? Gente, qualquer coisa vocês avisam se a conexão não estiver boa, tá? E aí, se a conexão começar a falhar, eu vou desativar os comentários, que daí melhora um pouquinho. Tá bom. Então, eu tenho muita curiosidade para saber do seu caminho, um pouco desse caminho na ciência e depois no yoga e todas as conexões que você tem feito. Tá ótimo. Então, vamos lá. O que surgiu primeiro, né? A ciência ou a yoga? Na verdade, eu acho que surgiu primeiro a ciência. Desde pequena, eu sempre me interessei por ciência. Eu adorava brincar de laboratóriozinhos, daqueles, na época tinha aqueles laboratórios, mini laboratórios, e eu adorava, era acho que minha brincadeira preferida. Meu pai é biólogo, meu pai é professor, né? Foi professor, agora é aposentado, mas foi professor de colégio, então ele era um biólogo, cientista, dava aula de ciência, né? Não era um cientista, porque ele não trabalhava com a ciência, ele não pesquisava, mas ele era um professor de biologia e sempre muito antenado com o laboratório de ciências. Então, ele sempre levava experiências dentro das aulas dele. Um professor muito querido e eu acho que uma inspiração na minha vida, né? Então, sem querer, eu fui buscando esse caminho e quando eu escolhi fazer a faculdade de biologia, eu já sabia que eu queria ir para o laboratório. Então, isso sempre teve muito claro na minha cabeça, eu queria trabalhar em laboratório, né? E nesse mesmo momento, digamos assim, eu tive a oportunidade de fazer uma primeira aula de yoga, né? Então, meu caminho profissional foi sempre a ciência, então eu nunca tive dúvidas nesse primeiro momento de que eu queria seguir a ciência, e dali fui, fiz a minha faculdade de biologia, já logo no primeiro ano comecei a me envolver nos laboratórios, fiz iniciação científica, fiz o meu doutorado, meu pós-doutorado e entrei nessa carreira. Me tornei professora universitária, então hoje eu sou professora da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e sempre tive esse caminho profissional aí, muito retinho, digamos assim, nunca teve um desvio no meio do caminho. E a yoga surgiu na minha vida logo no começo da faculdade. Na verdade, até antes, eu sempre me interessei por essa parte de meditação, mas dentro de uma, digamos assim, uma coisa mais espiritual do yoga, pelo lado mais espiritual do yoga. E fiz a minha primeira aula de yoga durante a minha faculdade. Foi, inclusive, eu até contei numa live que eu fiz com a Raquel, foi uma experiência bastante interessante, que na verdade, eu fiz essa aula junto com a mãe de uma amiga minha. Fomos lá e no primeiro nós tivemos um ataque de riso. Então, eu achava que eu nunca mais fosse voltar para aula de yoga, porque eu passei o maior mico. Então, e aí uma olha para a cara da outra e as duas gargalharam, acabamos com a aula e tudo bem. Falei, bom, nunca mais vou voltar, Muito bom. mas voltei. E esse caminho do yoga não foi tão retinho, tão estreito quanto foi o da ciência, porque ao longo do... quase que caiu no tripé. Junto com o caminho do yoga. Então, ao longo desse caminho, eu fui, eu fiz a yoga e parava de fazer yoga, voltava para estúdio, saía do estúdio, fazia sozinha em casa, entrava num outro estúdio, porque foi tudo dentro do que a minha vida foi me levando. Então, eu tive filhos, mudei de cidade, morei no Rio de Janeiro, então isso tudo foi me levando por um caminho que a yoga entrava e saía, mas nunca saía de verdade, né? Até que, mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu de fato mergulhei no yoga e comecei a me
envolver com tudo que o yoga nos traz, desde a parte de mindfulness, de foco e de atenção, até a parte espiritual e, inclusive, a parte física, né, dos asanas. E foi nesse momento que eu acho que daí a yoga entrou de vez por toda na minha vida e me fez, inclusive, um pouco até questionar o meu caminho profissional. Porque ela me arrebatou. E a maneira como a yoga influenciou a minha vida, de verdade, me fez ter vontade de me tornar professora para ser também um fio condutor dessa mudança de vida para as outras pessoas. Cá, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui, né? Muita gente relata isso, né? O yoga me arrebatou. Eu digo assim, eu fiz minha primeira aula de yoga com, acho que eu tinha uns 22 anos, eu tenho 41 agora, e nunca mais eu larguei. Também um caminho cheio de Idas e vindas. idas, vindas, altos, baixos, muitas, muitas, infinitas, eternas descobertas. Mas é algo que eu falo, quando esse bichinho te morde e você se permite, não tem volta, né? Porque é muita transformação e é algo que nos dá um suporte assim de um nível, eu digo assim, né? A gente está aí passando pela turbulência toda que a gente está, todo mundo, quanto humanidade passando, a humanidade está na turbulência total, né? No chacoalhão ali da turbulência, mas a gente ter, né, o fato de eu ter na minha vida tão forte assim o yoga, o ayurveda, a meditação, que para mim é tudo uma coisa só, eu me desestabilizo muito menos assim, né? Então eu queria que você respondesse a seguinte pergunta: o que é que você falou assim, eu fui arrebatada? O que é isso para uma cientista com uma mente lógica, assim, uma mente de cientista, né? De que desde criança já sabia que queria a ciência. Então, essa pergunta é difícil de responder, mas se eu tivesse que escolher uma coisa para falar sobre o yoga, porque eu acho que é muito amplo, mas se eu tivesse que escolher uma coisa, eu digo que com o yoga eu aprendo a me acolher dentro do desconforto. Dentro do desconforto, né? Então, exatamente, a ciência é linda, mas a academia não é tão linda quanto a ciência. Então, a nossa vida de cientista dentro da academia tem lados não tão bonitos, né? Então, nós vivemos numa comunidade onde a competição é muito grande, onde a pressão é muito grande, onde as condições não são adequadas, onde a vontade é muito maior do que o potencial que você tem de realizar. Então, existem inúmeros obstáculos, digamos assim, para que a gente possa, de fato, frutificar a ciência, vivenciar a ciência como ela merece ser vivenciada, né? E eu acho que o yoga me trouxe, num certo sentido, um acolhimento desse movimento intenso que existe, né? Então, a ciência, ou a academia, ou a minha vida, me traz esse movimento que, na verdade, é alimentado pela minha própria personalidade, porque eu sou uma pessoa que estou num movimento muito intenso. Então, a yoga não me tira esse movimento. Porque não é que ela transforma a Karina numa não Karina, ou uma pessoa numa outra pessoa. Ela simplesmente faz com que você aceite a pessoa que você é. E isso, na verdade, não é a pessoa que você é, o que está por fora, né, no seu arquétipo. Ela te faz enxergar que você é tanta coisa, que você é um movimento gostoso, que você é um movimento menos gostoso, que você é o que você ainda não sabe que você é,
porque nós somos eternas descobertas, diárias e constantes. E isso gera dor. E a yoga ajuda a gente a lidar com todas essas dores, digamos assim, né? Então é isso. Eu acho que se eu pudesse, de fato, traduzir o que é a yoga na minha vida, é isso. E aí você mergulhou e foi estudar mesmo formação de yoga, é Sim, isso? sim. E aí eu fui me formar, então, na verdade, me deu muita vontade de seguir também inspirando as pessoas a entrarem nesse mergulho. E aí eu fui fazer a formação de yoga. A minha primeira formação de yoga que eu fiz com a Camila Heitz há 3 anos atrás. Foi a minha primeira formação. Maravilhosa, né? Maravilhosa, inspiradora, que mulher incrível. Assim, também, de fato, viveu barreiras importantes na vida dela. E Sim, a yoga levou ela sempre a um lugar muito elevado, né? sim. Então, incrível, Eu até maravilhoso. me emociono quando a gente fala da Camila, porque eu conheci a Camila lá atrás, na época do Ashtanga, né? Ah, E ela passou, a professora da Karina, que a gente está falando, ela passou por um momento difícil de vida, né? O Dr. Ruguet, que é o meu professor, ele costuma falar sempre que a vida é assim. A Ama também fala isso. A vida é a natureza da vida humana. Ela é, a Ama fala, de altos e baixos, de montanhas iluminadas e vales sombrios. Cabe a gente escolher e buscar ferramentas para passar por essa experiência da melhor maneira possível, né? Agora a gente está passando por uma das mais fortes. E a Camila teve um problema de saúde muito sério. E ela, eu vi que assim, ela se sobrecriou. E o trabalho dela e ela, né, própria com o yoga, como ganhou, como ficou mais lindo ainda do que já era, né? é E uma você mulher. pegou ela depois, né? Então, eu conheci Da. ela depois, sim, sim. Ela teve o câncer em acho que 2014, quando o Ravi era o filho dela, era bebê. Ela descobriu quando Uhum, ele era bebê, ela estava amamentando, uhum, inclusive. E ela deu a volta por cima. Ela, na verdade, a volta por cima a gente já sabia que ela ia dar, mas ela acho que enfrentou os piores momentos com muita, digamos, força, que é característico da Camila, mas serenidade e acolhimento, né? uhum. E a Camila fala uma coisa que para mim sim, a gente vai compondo a nossa vida com frases inspiradoras, né, que a gente vai recebendo de presente ao longo do nosso caminho. E uma dessas frases que a Camila me trouxe para a vida é: algumas coisas são para o bem, outras para melhor e outras para melhor ainda. Então ela sabia que aquilo que ela estava vivendo iria levá-la a um lugar melhor e mais bonito. E ela encontrou esse lugar. E ela vem procurando cada dia lugares melhores, né? Porque a vida não é fácil. A vida não é essa coisa de campos de flores. Ela é difícil, mas as escolhas que a gente tem entre viver num campo sombrio ou viver num campo de flores é nossa, tá dentro da gente. Não é que a gente vai viver feliz e contente o tempo todo, não, porque isso não é verdadeiro. O verdadeiro é, de fato, os vales e as montanhas. Agora, saber acolher os vales e as montanhas é que eu acho que é uma chave de como levar a vida. E acho que essa chave, na verdade, quem me trouxe foi a yoga mesmo. Então, né, dentro disso, no meu mergulho, quando eu fiz a minha primeira formação, eu entrei num conflito um pouco, porque, assim, eu
eu queria levar isso para mais pessoas. Isso me fazia tão mais sentido do que a minha pesquisa dentro do laboratório, sabe? Uhum. Que sempre foi o sentido da minha vida, né? O sentido da minha vida profissional sempre foi a minha pesquisa no laboratório. Eu tinha tanto orgulho de falar que eu era uma cientista e que eu, sabe, eu ainda tenho esse orgulho. Mas eu entrei num conflito. E um conflito de, assim, em todos os sentidos. Porque, no primeiro momento, eu queria juntar os dois. Ai, mas como que eu vou juntar esses dois? Porque a cabeça da Karina cientista para estudar o yoga do olhar científico é muito difícil, porque o estudo científico requer metodologias científicas e um cientista ele precisa ter um rigor científico, né? Então, o estudo científico do yoga requer um rigor que não é muito simples quando você fala de pessoas com hábitos diferentes, com genéticas diferentes, vivendo em ambientes diferentes, o que nos faz ter uma dificuldade de fazer um controle dessas variáveis do ponto de vista científico. O que eu quero dizer com isso? Então, eu quero comprovar cientificamente que a yoga funciona para melhorar, para diminuir, um hormônio do estresse, né? Como que eu vou comprovar isso? É só você dosar o hormônio do estresse depois que a pessoa fez yoga. Mas qual pessoa? Né? Qual pessoa? Qual é o grupo de pessoas que você está escolhendo? Porque você pode escolher a Karina que pratica yoga há X anos, a Renata que pratica yoga há 20 anos, a Camila Reitz que pratica yoga há 30 anos, e pode pegar agora 3 pessoas que você acabou de conhecer. Qual é o seu grupo? Né? Então, tudo isso requer um rigor científico. Bem difícil da gente implementar em grupos de pessoas. Ou em grupos de pessoas com um número suficiente para você, de fato, fazer essa comprovação. Então, essa parte científica do yoga já sempre me trouxe essa coisa clara de que não era bem por aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui me entendendo dentro desse universo. Porque, na verdade, o que a yoga me trouxe foi essa luz, né? E a luz, ela é uma luz que te leva a conhecer. E a ciência, ela é conhecimento. Então, a luz que o yoga me trouxe não foi só um autoconhecimento, mas foi uma luz mesmo que clareou. Porque, assim, para a gente passar a mensagem, né, um cientista passar uma mensagem, ele não pode falar só para o colega dele. Ele não pode descobrir uma molécula nova, uma célula nova no laboratório dele, falar, olha, sabe, eu acabei de descobrir uma célula que ativa um fator de transcrição, que é capaz de produzir um hormônio, que é capaz de agir numa célula. A pessoa que está aqui do meu lado, trabalhando comigo no laboratório, ela vai entender. Mas qual é a relevância que isso tem para uma sociedade, né? Então, a maneira de você se comunicar com a sociedade é muito importante. É cada vez mais importante. E hoje, nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, a gente sabe que isso, na verdade, é fundamental. Certo? E o yoga me trouxe exatamente a consciência de que esse meu papel, ele é tão importante quanto gerar um dado novo no laboratório, né?
Então foi ali que eu consegui entender que a junção já estava dentro de mim, dentro de mim. É isso. Maravilhoso, Ká. É muito, muito lindo ouvir isso. E assim, eu sou apaixonada pelos cientistas que conseguem fazer isso. Eles são encantadores, porque a gente consegue entender a vida, né? Através da ciência. É lindo isso. E tanto que assim, aquele Roda Viva que teve com o Átila e a Marino, sei lá, acho que faz uns 40 Maravilhoso. dias já, né? Mais ou menos. Eu perdi a noção do tempo. Aquilo Faz isso. foi de uma grandiosidade para mim, porque era tão interessante, né? Tinha, sei lá, quantos jornalistas. Eu sou jornalista, né? Você sabe disso. Tem. Trabalhei mais de 20 anos Empresa, no a Mercadão. empresona. E aí eu conseguia ver assim eles querendo arrancar dele uma resposta previsível, né? Eles assim, o intuito de todos os jornalistas ali era arrancar do Átila uma previsibilidade. Por favor, o que vai acontecer? Mostra através da ciência o que esse vírus vai fazer, quanto tempo isso vai durar e o que vai acontecer. E eu fui me emocionando porque de uma maneira muito leve, educada e gentil, baseado na ciência, ele foi falando que não tem previsibilidade, Exatamente. né? Ele foi mostrando os ciclos, o comportamento humano, o comportamento do vírus, e chegou uma hora que saía lágrima dos meus olhos, que eu falei, estamos de fato diante de um momento onde não controlamos. Então, Não controlamos. conseguiremos pôr numa planilha. Não conseguiremos Exatamente. saber o que vai acontecer. E aí, que potência que tem o yoga nisso, né? Uau! Pela primeira vez estamos de fato lidando com o fato de não controlarmos nada. Fala um pouco sobre isso, Ká, por favor. Sobre esse não Olha, controle que a gente está vivendo agora com o coronavírus. exatamente. E a primeira coisa, antes de eu falar sobre isso, eu quero falar que é, esse papel do Átila, na verdade, dos cientistas que estão aí traduzindo a ciência para a sociedade nesse momento, tem sido absolutamente fundamental. Sim, Porque é a primeira vez que nós estamos, na história da humanidade, vivendo uma pandemia em eras de mídias sociais tão ativas, né? Então, em eras digitais, é a primeira vez que a humanidade conhece o que é uma pandemia com uma quantidade surreal de informação que vem de todos os lados. Vem sim, de todos os lados bons e de todos os lados não bons, né? Vem, inclusive, de pessoas que se dizem cientistas, que levam a população a se confundir, né? Então, é absolutamente fundamental ter fontes seguras de informação. É um desafio enorme para a ciência, esse vírus. É um desafio enorme, porque é tudo muito novo. A ciência, como eu falei um pouquinho para vocês, precisa de metodologia científica, precisa de tempo para conseguir entender determinadas situações. E a gente não teve ainda tempo para entender quem é esse vírus, a que ele veio, como que nós conseguimos nos defender dele. Né? A gente ainda não teve tempo para entender tudo isso. É lindo, maravilhoso olhar a minha comunidade científica respondendo tão rapidamente a esse desafio, se unindo para tentar, de fato, responder essas questões. Então, há uma mobilização em massa
Então, as coisas estão acontecendo. A gente terá respostas, acho que antes até do que a gente imagina, né? Mas elas ainda não existem. E a gente lidar com essas dúvidas é muito difícil. É muito difícil. Porque de uma hora para outra nós perdemos a nossa liberdade e também o nosso controle, né? Mas, na verdade, será que a gente algum dia teve esse controle? E será que a liberdade é da porta para fora? Né? Então, essas perguntas, para mim, elas têm respostas que estão muito claras. A minha liberdade está dentro de mim. É claro que eu morro, eu não moro no meio da floresta, infelizmente. Então, eu morro de saudade do meu parque Ibirapuera, onde eu dou a minha aula de yoga, que para mim é olha, é o meu bálsamo. É o meu bálsamo. Eu tenho muita saudade. Eu quero ter a minha liberdade da porta para fora. Mas a minha liberdade maior está da porta para dentro. E quem me ensina, quem me traz isso todos os dias é o yoga. Não é o yoga asana, postura ou qualquer outra coisa. É o yoga da vida. É um dia eu tô mais cansada, eu vou fazer só a minha respiração. No outro dia eu vou controlar o meu pensamento ouvindo um mantra. No outro dia eu simplesmente vou fazer uma meditação mais longa. No outro dia eu vou falar, olha, hoje eu me permito, eu tô com 500 coisas para fazer, mas eu estou precisando voltar a mim. Então eu largo tudo e vou voltar a mim. É o yoga da vida. Isso me lembra sempre de que todas as minhas respostas estão aqui dentro. É muito lindo, né, Ká? E você sabe que o yoga ele é tão poderoso, né? Que teve um dia que o meu pai, que tem mais de 80 anos, né? Eu foi o ano retrasado isso. Eu trabalhando tanto. Aí teve um momento do ano que eu decidi fazer mais um, porque a gente não para, né? Mais um aprofundamento de yoga com a minha professora linda, que é a Andréia Palma, quem eu honro muito, muito, muito. E eu estava tomando café com eles antes de ir pro curso, e meus olhos encheram de lágrima, e eu falei assim, puxa, eu nem sei o que eu estou indo fazer nesse aprofundamento nesse ano que eu pratiquei tão pouco. O meu pai olhou para mim, ele fez assim, filha, você nunca praticou tanto yoga na sua vida. Falei, caraca, obrigada, pai. Era o ano que eu tinha me separado, que eu estava super focada em cuidar da reestruturação da minha vida, né? Portanto, fiz muito menos asana. Só que o yoga não é asana, gente. O yoga não é ficar fazendo postura em cima do mat, do tapetinho. Isso também é yoga e também é importante. Isso faz muito bem. E isso nos leva para esse lugar que a gente está aqui falando. Mas o yoga, gente, ele é muito, muito mais do que isso. E o quanto que isso também estava num grande equívoco aí pelo mundo, né? E é para mim, então, o yoga para mim, ele na verdade, ele é uma yoga consciência, porque ele é a conscientização. Ele não é só a minha conscientização, porque para mim, cada vez mais o meu lugar aonde eu tô indo é para um lugar de conscientização, seja na minha casa, seja no meu laboratório para os meus alunos do laboratório, seja para os meus alunos das salas de aula da graduação, seja para os meus alunos de yoga no parque. São públicos tão diferentes e a minha maneira de me comunicar com eles é muito diferente também. E eu só entendi
o quão diferente é e o quão importante é ser diferente para que eu possa acessar de maneira precisa cada um desses públicos através desta conscientização, que é claro que é o yoga que me traz. Porque a partir do momento que eu mergulho todos os dias para dentro de mim, eu vou me acessando. E, gente, não é fácil acessar. É difícil. Quanto mais respostas, mais perguntas, né? Mas quanto mais você mergulha lá dentro, mais você entende os bloquinhos que vão sendo montados, né? Você pode não ter resposta, porque eu nem sei se existe a resposta, mas existem respostas, né? E a nossa vida é feita desses bloquinhos. E é isso, para mim o yoga é o yoga com ciência. Porque a ciência é divina, ela é linda, e ela é necessária. E eu acho que essa pandemia, eu acho muito ruim a gente falar que existe um lado bom da pandemia, porque eu não acho que existe um lado bom da pandemia, né? A pandemia, Fala ela é mais ruim, sobre isso, Ká. ela é ruim, né? Ela é ruim porque não dá para eu olhar para o meu universo e falar que o universo do universo é o mesmo universo que o meu, né? Então, eu tenho meu emprego, eu não perdi emprego, eu tenho o que comer, meus filhos estão safe, né? Então, assim, o meu mundo, de alguma maneira, está preservado, mas não é o que acontece no mundo aí fora. Então, eu não tenho direito de falar que a pandemia tem um lado bom. Mas, com tudo o que acontece na nossa vida, a gente sabe que a transformação, ela não vem da paz, ela vem da dor, ela vem do desconforto. Por isso que é tão importante a gente entender o que é o desconforto, aonde que está doendo, porque é ali que tem que mudar, né? E dentro da minha comunidade científica, tão atacada nos últimos anos pelo governo, pela falta de estrutura, pela falta de investimento, pela falta de reconhecimento, tudo isso. Hoje, ela está alçada à luz, porque a gente só vai sair dessa pandemia pela ciência. Não tem outra solução. É ciência. Então, é claro que é importante que o cientista saiba falar para a sociedade o que é ciência. Qual é a importância da ciência para isso tudo, não é? Mas se tem uma coisa positiva deste desconforto, é uma valorização da ciência. 2, eu creio muito que muitos grupos, eu não posso dizer todos, mas muitos grupos hoje estão com o seu olhar voltado para o outro. Isso é tão bonito, isso é tão divino, sabe? Você olhar para a necessidade do outro. Não é só a necessidade da doença, é a necessidade da necessidade, qualquer que seja ela, emocional, material, física, fisiológica. Isto é divino. Então, eu creio que nós sairemos disso com grupos de pessoas muito melhores e muito mais unidos do que antes. É isso, E assim, a gente pode sim, eu acredito, transformar muita coisa. Muita coisa. Começando, né, Karina, pela nossa própria vida. Eu tô numa fase aqui da pandemia que eu tô assim, uau, a minha vida não vai mais ser como era antes, eu nem desejo que ela seja mais. Porque eu já percebi o quão desarmônica ela também estava.
né, comigo mesma, com o meu corpo e com o planeta. Então, agora eu estou começando a perceber um movimento de ter que ter coragem mesmo de mudar algumas coisas e de um tema que tem vindo em todas as lives que eu estou fazendo e eu estou gostando de trazer ele e de desapegar, Karina, de algumas coisas que a gente percebe que estavam sendo nocivas, seja no nosso comportamento, seja no estilo de vida mesmo que a gente vinha levando, e aí entra carro, poluição, alimentação, lixo e relacionamentos, né? Eu tô percebendo que tá tudo vindo à tona. É como se o coronavírus estivesse aqui, ó, sabe, trazendo à tona tudo isso. Você percebe isso também na tua vida e na vida dos seus amigos, assim? Completamente, completamente. Hábitos, né, Rê? De uma maneira geral, hábitos, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso, inclusive no nosso curso, né? Porque eu acho que para quem entrou agora, eu vou voltar a falar um pouquinho. Nós, junto com a Raquel Pérez, nossa irmã querida e também que mulher maravilhosa, inspiradora, nós estamos agora oferecendo a segunda edição do nosso curso, que é Yoga, Biologia e Psicologia, no qual nós abordamos vários temas, mas se a gente pode resumir isso, esses temas todos numa coisa, a gente discutiu muito a respeito de como os nossos hábitos, de uma maneira geral, influenciam a nossa saúde, seja ela a saúde física, né? Nós falamos bastante sobre o sistema imunológico, claro, porque o meu lugar nesse mundo, mas também falamos bastante sobre os nossos hábitos, da nossa saúde como um todo, né? A Ayurveda, né? Como um todo. Então, eu acho que esse é um momento onde nós estamos sendo confrontados com os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos das palavras, os nossos hábitos de como nós seguimos no nosso dia, quem nós escolhemos para estar ao nosso lado, né? O que eu escolho para fazer da minha vida? Tudo isso a gente, de fato, tem sido obrigado a olhar de frente, porque não tem um outro momento, né? Como eu falei aqui, a gente se transforma no desconforto. É o desconforto que nos leva a uma transformação verdadeira. E quer um maior desconforto do que esse? Então, nós precisamos de verdade olhar para dentro e não para fora. Ô, Ká, e como que... Você sabe que às vezes eu fico pensando justo nisso, né? Para quem tá com uma vida, assim, minimamente com as necessidades atendidas, talvez fique um pouco mais fácil de olhar para dentro. Mas e para aquelas pessoas, Ká, que elas estão com muito problema, do tipo assim... não só problemas econômicos, né? Falta de grana, a gente sabe que tem uma galera com muita falta de grana. Eu até vou dizer aqui que o meu próximo curso, que eu vou lançar um curso muito lindo em breve, Cá, que vai ter Mindfulness, Ayurveda e as terapias quânticas para desfazer padrão. Eu vou reverter 10% da renda para o G10, que está atuando nas favelas de São Paulo. Mas as pessoas que estão com a vida emocional muito bagunçadas, sabe? Que nunca fizeram um yoga, uma meditação, qualquer terapia desse tipo, né? O que você diria para todo mundo? Gente, dá para olhar para dentro, tem que olhar para dentro agora, porque se não olhar para dentro, vai ficar pior. Olha, Rê, na verdade, essa pergunta é uma pergunta que me dói muito, sabe? Assim, porque a gente, de fato, a gente se habitua a falar, de novo, com o nosso próximo, né? Eu dei um Sim. exemplo do cientista falando com seu colega de laboratório, mas isso também serve
para professora de yoga falando para outra professora de yoga ou falando para o seu aluno de yoga. Olha para dentro, né? Uhum. E eu tenho sido confrontada a me comunicar com essas pessoas que, de fato, não têm as mesmas condições que a gente, né? Em todos os sentidos, no sentido científico. Como que você fala para uma pessoa, olha, fica em casa. Você precisa ficar em casa. Você tem que manter distanciamento. Porque, é claro, é super importante ficar em casa. É absolutamente a única solução que hoje a gente tem para tentar conter, pelo menos, essa curva ascendente da pandemia. É fundamental isso. Mas eu mantenho distância social no meu apartamento pequeno, do meu filho, ou do que. Mas e quem mora na favela? E quem não pode, de fato, né, manter esse distanciamento? Então, esta comunicação científica com essas pessoas, ela também precisa ser estendida para esta comunicação holística, digamos assim. Então eu falo uma única coisa, eu medite, senta e olhe para dentro. Não, a pessoa não vai entender o que significa isso, mas ela vai entender o seguinte: para um pouquinho e respira. Respira profundamente. 10 vezes. Respira bem fundo. Até a sua respiração não estar tão curta desta maneira. Quando você sentir que a sua respiração se alongou, fica um pouquinho em silêncio. Olha lá para dentro de você, um pouquinho só. O mundo não vai acabar agora. Se você parar um pouquinho para respirar, você vai ganhar força. Você vai ganhar disposição para lidar com os seus problemas daqui de fora. Se a tua respiração estiver curtinha assim e você absolutamente atribulado dessa maneira, você não vai conseguir pensar. Sem pensar, você não vai conseguir agir da maneira correta. Então, é assim, Rê, que eu tenho tentado, de alguma maneira, falar com este público que ainda não teve a oportunidade de vivenciar o que é um mindfulness, ou o que é uma aula completa de yoga. Mas respirar todo mundo sabe. E eu honestamente acho que a primeira chave, o primeiro passo para virar chave está na respiração. Então, se a gente conseguir acessar 2, 3, 4 pessoas, essas pessoas também serão fonte para o colega, para o irmão, para a mãe. E assim, é esse que é o efeito dominó que eu acredito que faça parte da nossa missão aqui. Porque nós somos privilegiados. E a Sim. gente não pode ficar olhando só para esse lugar. Então, eu faço a minha parte. Eu continuo pagando a minha faxineira e cuidando dela de longe, pedindo, por favor, para ela se manter em casa, Sim. pedindo, por favor, para ela falar para os filhos dela a mesma coisa, me colocando à disposição da minha manicure, ou do tio da minha faxineira, ou de quem quer que seja. Então, isso é o que eu posso fazer. Eu posso doar a verba dos meus cursos, de que eu consigo para o Hospital São Paulo, está precisando de se equipar para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que são absolutamente os nossos heróis. Então, assim, eu faço a minha parte e faço um passinho, que é o passinho para mim mais importante, que é a conscientização. Mais uma vez, essa palavra eu usei várias vezes aqui. Mas
eu faço a minha parte e eu tento passar isso da melhor maneira que eu consigo para as pessoas que estão também nessa situação de privilégio como nós estamos. É isso. Ô, Ká, e mais uma pergunta. Como que você, com essa ciência e consciência, e dentro desse universo que você habita, né? Por favor, diz pra gente o que que a gente deve fazer, porque eu começo a perceber nas pessoas um desejo quase que incontrolável de começar de novo a sair ou a retomar algumas atividades, né? Eu escuto esses termos, me preocupam um pouco. Ah, eu preciso voltar eu vou retomar tal coisa, né? O que você diz para nós agora, para todos nós como sociedade, o que é de maior contribuição agora para o que a gente está vivendo? Bom, a gente vai voltar no ponto inicial. Eu falo que para todo mundo que pode ficar em casa, fique em casa. Poder ficar em casa não é quem fica confortável em casa. Não é isso. É quem não desenvolve nenhuma atividade nesse momento essencial precisa ficar em casa. Nós ainda não chegamos num equilíbrio da curva. Por que é importante, então, que a gente fique em casa até esse momento? Porque nós estamos com os nossos sistemas de saúde chegando no seu limite da capacidade máxima. O que isso significa? Significa que os leitos de hospital que tem respirador, que tem equipamento para cuidar dos pacientes com a doença grave, eles estão acabando. Então, a gente está vendo que a contaminação potencial desse vírus de infectar as pessoas é altíssimo. Nós estamos vendo que apesar da mortalidade não ser uma mortalidade alta, né, relativa ao número de casos infectados, a frequência das pessoas ou o número de pessoas que fica doente, que precisa desse aparato hospitalar, é muito grande. Então, o que vai acontecer se as pessoas voltarem às suas atividades normais? Nós teremos um número muito maior de pessoas que precisa desse aparato hospitalar do que o número de aparatos hospitalares. Então, o que vai acontecer, como já aconteceu em outros países da Europa? Os profissionais, os médicos, terão que escolher quem eles vão salvar, quem eles vão cuidar. E isso é grave demais. Não é possível que as pessoas não entendam que número não é número. Número de pessoas mortas não é número. Número de pessoas doentes não é número. Gente, isso é nome. Isso é uma pessoa. Não é? Então, assim, hoje, infelizmente, a gente ainda não tem uma droga que é a pílula mágica. Nós não temos uma vacina que vai nos proteger. Ainda não temos. Mas já avançamos bastante. Já num período curto de tempo, bem curto de tempo. Hoje, os médicos sabem o momento que eles devem intervir com a droga X ou com a droga Y. Existe um coquetel de drogas, existem várias drogas que atuam em diferentes momentos dessa doença e que têm ajudado os pacientes. Então, nós já estamos avançando num curto período de tempo.
mas não temos ainda nenhuma solução mágica. Portanto, ainda precisamos de um aparato hospitalar que está chegando no seu limite. Então, a conclusão, ainda não há uma solução que não mantermos a infecção, a contaminação sob controle. Ah, mas eu não posso ficar em casa porque eu preciso, eu exerço uma função essencial. Usa máscara, use máscara, lave a mão com frequência, chega em casa, deixa o seu sapato para fora, sua roupa suja para fora, não é? Então, assim, cuidados básicos, mantenha a distância social. Mas ainda não é o momento da gente voltar às nossas atividades. Não é o momento da gente voltar. É isso, Rei, que eu tenho para falar. Infelizmente, não tenho uma notícia mais animadora. Ou seja, Cá, é a hora mesmo da gente reinventar as coisas, né? Reinventar. Bom, eu tô aqui, assim, no meu pequeno mundo, mas eu tô o tempo inteiro aqui pensando o que mais que eu posso oferecer online, né? Eu vou falar de mim, entre aspas, eu perdi, entre aspas, as minhas principais atividades, porque eu sou terapeuta, eu atendo pessoas há anos no consultório, na maca, o dia inteiro. Isso. Então, desde o início da pandemia, descobrindo novas maneiras de atender online, tá sendo bem bonito, porque a gente acaba tendo que crescer, né? Crescer, expandir, estudar mais. As minhas principais atividades também são cursos que acontecem muito presencialmente, que agora eu não estou podendo dar, e ok, não é a hora, não é o momento. Né? O que mais a gente pode fazer agora e com quanto apoio a gente pode contar, por exemplo, esse curso lindo que a gente criou juntas, né? Exato. Né? Como é que seria também para vocês que estão aqui, você de repente se juntar com mais pessoas para poder criar algo diferente, né? Em vez de ficar insistindo que precisa voltar a fazer o que fazia antes, igual fazia antes, porque esse igual fazia antes não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Exatamente. Então, tem sido, né? Foi muito desafiador no começo, continua sendo muito desafiador para mim também, essa reinvenção da Karina digital. Eu sou super analógica. Eu lembro que quando eu tinha que gravar um vídeo para falar sobre a minha linha de pesquisa, que é a coisa que eu mais sei na minha vida, eu gravava 30 versões do vídeo, porque eu odiava todas aquelas versões. Minha boca ficava torta, eu odiava meu cabelo, o ângulo ficava... Eu detestava me olhar na câmera. Mas, gente, hoje não tem um outro jeito. É o meu canal de comunicação. É claro que jamais vai substituir o canal pessoal, o toque, o olhar, o abraço que eu amo. Eu sou uma pessoa super... calorosa, no sentido de que eu gosto da pele mesmo, sabe? Claro que não vai substituir, mas hoje é o que nós temos. Então a gente pode passar calor, a gente pode passar amor, a gente pode trocar assim. Então é o momento de se reinventar. Não tem outro jeito. Não Muito existe bom. uma volta para o ponto zero ficou lá atrás. E o que vai ser, melhores. Não sabemos o que vai ser. Mas seremos melhores. Que vamos juntos dar as mãos e querer ser melhor, né? É isso. Cá, eu vou te agradecer já, porque a nossa live vai cair em 1 minutinho. Então, eu te agradeço, assim, eu conversaria com você o dia inteiro. Que bom que a gente pode fazer isso. Exatamente. E olha, eu vou convidar todo mundo que está aqui para o nosso curso. É um curso, eu, a Karina e a Raquel Pérez, Yoga, Biologia e Psicologia. Esse curso vai ser dado por nós três, um fim de semana todo, 3 sábados. 3 sábados seguidos, pelo Yoga Flow.
né? Lá no Yoga Flow, que é uma escola grande de yoga aqui de São Paulo, você fica sabendo como se inscrever, o valor tá um super presente e também qualquer coisa, fale com a gente e a gente vai falar sobre tudo isso. Yoga, psicologia, biologia, eu entro com Ayurveda e eu Uniconsciência e a Kel entra com a isso. yoga, psicologia, sistema nervoso.